Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vou fazer uma caminhada com vocês até um dos lugares que eu considero um dos mais belos aqui de Porto Belo e da Costa Esmeralda. Esse local está passando por uma grande melhoria na sua estrutura, principalmente com a construção de um deck. E esse local se chama Costão das Vieiras. Mas também eu vou aproveitar para falar com todos vocês em um local que é um refúgio, um recanto para paz, tranquilidade. E eu vou comentar com vocês um pouco por que eu decidi ir embora e largar a vida que é considerada normal pela maioria, que é a sua casa, a sua rotina, o seu dia a dia, para uma grande aventura, que é viajar pelo mundo. Hoje o dia está bem nublado, pessoal. Dia nublado, friozinho de manhã, mas está uma temperatura agradável para quem gosta de fazer caminhada como eu. Temperatura no momento é de 16 graus, céu nublado. Pelo que eu estava observando aí o clima, provavelmente teremos chuva na parte da tarde. E o pessoal aí se preparando para a pesca da tainha. Como eu fiz o vídeo anterior falando um pouco sobre a pesca da tainha, vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser entender melhor essa cultura nesses períodos onde a pesca é farta de tainha aqui em Porto Belo e região. Mas o assunto principal de hoje é falar um pouco sobre a minha decisão de vida, que eu já tomei há 2 anos, mais ou menos, mas que eu só comecei a idealizar neste ano. Afinal, nem tudo que a gente quer, a gente consegue com a velocidade que gostaria, né? Então eu estou realizando este sonho que remete a mais de 20 anos, quando eu estava ainda engatinhando na minha profissão de jornalista. E eu espero, pessoal, que este vídeo seja não só apenas um relato meu e contando um pouco do meu planejamento de vida, mas um aprendizado para todos vocês de como é possível fazer as coisas que deseja, mesmo levando um certo tempo, mesmo as coisas não acontecendo da maneira como a gente espera, mas quem tem foco, objetivo, quem tem coragem, determinação, algumas qualidades que eu inclusive vou falar para vocês nesse vídeo, para que pessoas como eu que estejam assistindo este vídeo possam se inspirar um pouco e entender que você sair da zona de conforto às vezes é algo difícil. Para a maioria é bem complicado, mas tudo tem a ver com hábito, com mudança de vida, e as coisas precisam ser adaptadas aos poucos. Para você mudar de hábito, você precisa ir se adaptando. Todo dia praticando algo diferente e sendo mais flexível, entendendo que o mundo ele não gira ao seu redor e que uma pessoa que tem esse poder de flexibilização, de se adaptar aos momentos
e de buscar sempre sair da rotina, ela também se torna mais preparada para grandes desafios que, sinceramente, nós temos muito aquela velha ideia de que a gente está seguro, tudo bem? Que a gente está seguro no mundo, que o mundo ele é algo constante, que as coisas acontecem de forma constante. Mas não é. No dia a dia aparecem desafios que fazem a gente refletir e entender que nós somos bem passageiros, que o nosso mundo, a nossa vida é muito curta, e que se a gente deixar de fazer alguma coisa por medo, por falta de coragem, nós vamos passar por esse mundo sem fazer absolutamente nada. E isso vai frustrando a pessoa no dia a dia, tornando ela um pouco menos viva, digamos assim, pela rotina, por fazer o que a maioria faz e achar que isso é normal. Mas se cada pessoa tiver o seu jeito de viver e tentar ir atrás das coisas que realmente faz sentido para a sua vida, eu não tenho dúvida que esse sentimento não vai estar na sua vida quando você chegar na velhice, aquele sentimento de frustração, de arrependimento. Olha só, pessoal, só aqui em Porto Belo mesmo, hein? Esse carro parece que vem do Mad Max. Quem assistiu o filme sabe bem o que eu tô falando. Será que o dono desse carro é pouco fã do Mad Max? E antes de muitas pessoas acharem que eu estou vivendo do YouTube, eu tenho uma notícia pra dar que não é muito boa, nem pra mim nem pra vocês. Mas o YouTube eu nunca recebi nada do YouTube. Então, o YouTube hoje ele é pra mim um canal direto para mostrar um pouco do meu trabalho como jornalista e um pouco daquilo que eu sempre quis fazer na minha vida, que era mostrar onde eu estou, educando as pessoas, procurando mostrar para elas lugares, sendo um educador acima de tudo. Então o YouTube, ele não, por enquanto, ele não é uma fonte de renda. Enquanto não vem, ele é a minha fonte, um elo de informações entre o que eu estou fazendo no momento e todos vocês. E como eu falei, se eu puder ser uma fonte de inspiração e uma fonte de conhecimento a mais para todos vocês, eu vou estar cumprindo parcialmente ou totalmente a minha missão. Então muitas pessoas agora devem estar se perguntando: de onde vem essa fonte de renda? Estou olhando um pouco para o chão aqui porque as calçadas estão esburacadas nesse momento, podendo eu sofrer um acidente da frente de todos vocês. E não é o que eu quero e nem o que vocês querem, acredito eu. Então, pessoal, as fontes de renda que eu comecei a adquirir ao longo de pelo menos dos últimos 6, 7 anos, que quando eu já estava na minha cabeça com essa ideia, é diversificar. E trabalhos que eu não precisasse estar exatamente no local para poder executá-los e de uma maneira efetiva e eficiente. Ó, estou
entrando agora no caminho para o Costão das Vieiras. Vou dar até a referência para vocês, quem quiser conhecer esse paraíso que eu vou mostrar para todos, é a Rua das Vieiras. Fica um pouquinho antes do acesso ao centro de Porto Belo. Então, como eu estava contando para vocês a respeito de fontes de renda, eu tive um jornal impresso exatamente nesta cidade. Um jornal no qual tudo dependia de mim. E eu fiquei mais de 10 anos praticando jornalismo impresso, que era algo que eu gostava muito de fazer. Porém, com o tempo, o jornalismo impresso começou a ter uma decadência financeira, principalmente. Todo mundo sabe aí na cidade de vocês, deve ter algum jornal impresso em fase de encerramento ou caindo muito a sua produção, a tiragem de jornais, ou que não existe mais, né? Que já está extinto. Porque também mudaram os hábitos das pessoas de procurar informações. E hoje não é muito corriqueiro. Até achei interessante, achei engraçado, na verdade, quando estive em São Paulo e vi dois senhores aí de 60, 70 anos acompanhando uma banquinha de jornal e vendo as notícias e falando para mim: olha, eu só compro se tiver uma capa chamativa, que é para isso mesmo, né? Como hoje, por exemplo, os youtubers fazem capas chamativas para atrair também o público para assistir o vídeo, enfim. Mas são poucas pessoas que fazem isso hoje, muito poucas. E eu tomei a decisão de me desfazer do jornal e começar outras fontes de renda, né? Eu também tinha vendido uma escola de inglês, no qual eu me arrependo profundamente de ter comprado a franquia, porque eu não... Olha só que pousada bonita, indo em direção ao Costão das Vieiras. Então, como eu estava falando, uma franquia que eu não gostava de... Nunca tive experiência de escola de inglês, mas resolvi diversificar erroneamente o investimento. Mas consegui revender essa escola e me livrar de uma bucha na minha vida. Principalmente quantidade de funcionários que eu tinha que liderar e não tinha tempo para isso. E talvez nem condições para isso em termos de conhecimento para liderar. Então, eu resolvi vender o jornal, vender a escola também, porque eu já tinha esse projeto. Olha só que belíssimas casas que tem aqui. É um recanto, um paraíso. Quem vem para o Costão das Vieiras realmente está vindo para um lugar que é maravilhoso. Não só por ter muita natureza, mas ter um mar incrível que eu vou mostrar para vocês. Ó, estou chegando nesse deck, que ainda está em fase de construção, mas uma grande parte já está pronto. Pena que não está um céu limpo para poder vocês visualizarem a beleza que é este local num dia de céu limpo. Mas mesmo assim, a coloração da água está boa. E esse mar calmo aí que dá esse charme para esse local. Com tantas belezas, eu já nem sei se vocês querem ouvir a minha história ou verem mais o que tem de bom aqui nesse deck que está sendo construído pelo município de Porto Belo, para contemplar essa área e torná-la ainda mais conhecida, porque ela é um ponto turístico, né? Esse local é um ponto turístico
mas não era muito visitado porque não tinha a estrutura que tem hoje. Mas então, pessoal, como eu estava comentando e voltando ao assunto, eu estava com muitas coisas acumuladas na minha vida e queria dar seguimento a um grande projeto que eu tinha desde a época da faculdade. Com 20 anos, eu já tinha esse sonho, mas na época era diferente do YouTube. Nem existia, para falar a verdade, estava recém começando o YouTube. Se não me engano, o YouTube começou em 2006. E o meu sonho era trabalhar com viagens, né, fazer o jornalismo de turismo. E com isso, um dos objetivos que eu tinha era trabalhar em alguma revista especializada, por exemplo, Viagens e Turismo, da Editora Abril, que hoje nem existe mais, né? Então eu queria muito trabalhar com uma revista especializada. Mas com o tempo, quando eu me formei, a gente procura sempre qualquer trabalho que vem pela frente para conseguir fazer jus ao tempo que você ficou estudando e que chega o momento que você precisa trazer o retorno, né? Uma fonte de renda para não achar que a sua faculdade e o seu trabalho foi um fracasso. Então eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa em algumas instituições, algumas públicas, outras privadas, até chegar ao objetivo de montar o jornal, onde eu fiquei mais de 10 anos. E com isso, mais ou menos essa ideia que eu tinha de montar algo que eu pudesse viajar pelo mundo, ficou por 20 anos na gaveta. Até o momento que eu resolvi vender as empresas e começar esse projeto. E aqui nós vamos ouvir muito o som dos pássaros e da natureza. As águas calmas deste lugar. Olha só como a água é cristalina. Com pássaros aí já se alimentando nesses corais. Então, pessoal, eu resolvi tomar uma atitude, até porque nós não vamos estar a vida toda neste lugar incrível que se chama planeta Terra. Viveremos aí uma média bem vivida, né? Uma vida bem vivida de 70 anos. Então eu já estou com meus 41 e resolvi fazer aquilo que eu sonhava. E com isso, pessoal, eu tive que buscar fontes de renda que viabilizassem esse meu objetivo. Não foi fácil no começo, mas comecei a trabalhar com mídias sociais, trabalhando com vendas e clientes. Inclusive uma dessas mídias sociais, eu vou deixar o link na descrição. Eu trabalho com uma mídia social de jornalismo aqui em Porto Belo, nessa cidade onde eu estou, que é chamada Hora de Porto Belo. Hoje nós estamos com 140 mil seguidores. Então vou deixar o link para quem quiser conhecer ou até seguir. Terá notícias dessa região maravilhosa da Costa Esmeralda. Uma outra fonte de renda que eu tive tem a ver com uma permuta que eu fiz de um imóvel, no qual hoje eu recebo um aluguel para que este local se torne um prédio de 20 andares, no qual eu terei participação de alguns imóveis deste local. Uma terceira fonte de renda são os meus investimentos, que eu comecei a investir na Bolsa de Valores. E isso já há mais de 5 anos, onde uma grande parte do meu capital eu comecei a alocar em fundos imobiliários. Quem trabalha com isso sabe que você consegue um retorno, um aluguel mensal, além de investimentos internacionais. Isso também ajuda para um complemento da fonte de renda. Vou continuar a minha caminhada enquanto converso com vocês.
E isso, pessoal, faz com que eu tenha uma fonte que eu possa fazer as minhas viagens e o meu trabalho jornalístico que nunca saiu de mim. Vocês podem perceber que eu não sou aquele turista, mas aquela pessoa que procura entender um pouco onde você está inserido na cidade, conversando com as pessoas no dia a dia. Então, se vocês gostam de vídeos assim, vocês podem acompanhar meu canal, saberão que não é basicamente falar sobre pontos turísticos, mas sobre as pessoas, sobre os problemas também que você encontra nesses lugares e que precisam também de atenção, para não ficar aquela coisa de vlog, né? Opa! Vem! Pessoal, começando bem cedo aí a pesca. E aqui, por enquanto, termina o deck. Esse deck, ele deveria ter uma continuidade até o final da praia, até onde eu estava. E aí, pessoal, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas essa obra hoje, ela se encontra parada. Um pedaço dela está feita. É um lugar bonito para você conhecer, mesmo com só uma parte dela concluída. Porém, eu não faço ideia de quando esse deck maravilhoso aqui do Coçando as Vieiras vai terminar. O que eu sei é que muitas vezes as coisas demoram mais do que a gente imagina. Estou até sentado aí num banquinho, descansando, enquanto eu converso um pouco mais com vocês. Bem legal este ponto aí de descanso do deck. E voltando ao assunto, pessoal, é muito importante ter o planejamento, não apenas financeiro, mas também fazer alguns testes. Essas dicas que eu vou passar para vocês é muito importante para quem quer seguir esse rumo. Por exemplo, faça uma viagem curta no início. Se vocês têm alguma dúvida se vão ser adaptáveis, se vão se adaptar às mudanças, clima, pessoas, culturas, vocês devem começar uma fase de teste. Às vezes ficar um mês e meio fora, 2, para ver se isso é para vocês. Afinal das contas, nem tudo são flores. E eu não contei os espinhos, mas vou contar para vocês ainda nesse vídeo. Existe a parte boa, mas também a parte ruim. Em tudo na vida é assim, né? E às vezes você se planeja para estar num lugar e por algum motivo você encontra algo bem diferente daquilo que você imagina. Por exemplo, um hotel ou um espaço que você achava que ia ser limpo, que ia ser bom para você ficar agradável, e depois você tem uma frustração. Por isso que é muito importante, quando você viaja, procurar pesquisar bem o local onde você vai ficar, principalmente avaliações. Eu hoje, uma fonte de pesquisa que eu utilizo para lugares não é nem o boca a boca, é aplicativos como Airbnb, Booking. Então, quando eu quero uma estadia longa, normalmente eu fico no Airbnb. E quando eu fico poucos dias em algum local, eu uso a Booking. E pessoal, os dois vão ter problemas, porque por mais que a gente seja experiente, que a gente não seja marinheiro de primeira viagem, digamos assim, sempre você vai encontrar alguma
propaganda meio enganosa, né? Não é nem os aplicativos em si, mas as pessoas que utilizam para divulgar as suas acomodações. Então, às vezes você vai numa Booking e acha que aquele hotel ele representa aquilo que está nas fotos, mas não é, é meio maquiado. As informações às vezes não são tão claras, às vezes você chega num local e não se sente bem, principalmente fora o ambiente, às vezes um ambiente pesado, né? Principalmente grandes centros urbanos, tem que sempre prestar atenção onde você vai ficar. Às vezes você vai no local que é intencional você ficar naquele lugar, porque aquele lugar é onde você vai buscar as informações sobre moradores de rua, sobre andarilhos, sobre pobreza. Então você vai ficar no local porque você já sabe que é assim. Porém, outras pessoas querem lugares mais tranquilos. E se você não pesquisar direitinho, você vai ter problemas. Às vezes também limpeza do ambiente não é muito legal. Então, e não estou falando nem sobre preços, assim, claro que se você pegar estadias em que o preço seja muito barato, pode ser que o barato saia caro. Mas também eu já fui em hotéis muito bons e que eu não me agradou muito a limpeza, o ambiente ou até mesmo os atendimentos, porque você vai sempre depender de pessoas que vão estar ali te atendendo, se são simpáticas, se não são. Então tem tudo isso mesmo para você colocar no papel. Você também precisa se preocupar com a logística. Afinal, é você e você no mundo. A partir do momento que você toma essa decisão, você vai estar sozinho. Então, você precisa cuidar muito da logística, os voos que você pega, nos transportes curtos, como você pode utilizar aplicativos, ônibus. Mas você vai estar sempre tendo que se planejar e antecipadamente em cada lugar que você vai estar para comprar com preços mais em conta. E também uma coisa que eu acho muito importante, é você saber fazer tudo para não depender dos outros. Então, saber limpar uma casa, fazer comida, lavar sua roupa quando for possível. E outra coisa muito importante, pessoal, que tem a ver com o planejamento financeiro, é que não adianta só você ganhar bem, mas também você tem que ter uma reserva. E essa reserva, ela precisa atender pelo menos a 1 ano daquilo que você gasta mensalmente. Então, se você procura gastar um valor aproximado aí de R$10.000 mensais, tenha em mente que você precisa ter pelo menos uns R$100.000 também em um banco com uma liquidez diária, para quando acontecer qualquer imprevisto você não fique sem nada e dependendo dos outros. E um outro detalhe muito importante, pessoal, mas muito importante mesmo, é que você deve fazer um seguro viagem. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo de uma empresa que eu utilizo para cuidar não só da minha saúde, mas também de extravios ou possíveis extravios na minha bagagem. Você consegue, fazendo um seguro viagem, ter o ressarcimento de tudo que você gasta na área de saúde e também de extravio de bagagem. E isso conta muito numa viagem, afinal, muitos imprevistos podem acontecer. E a saúde, pessoal, a saúde não dá para brincar. Se você está numa cidade onde a saúde é cara e você precisar de uma assistência médica, você pode tomar um susto muito grande e às vezes estar desprovido financeiramente para atender a uma exigência emergencial de saúde. Então tenha um seguro, porque o seguro você vai poder acompanhar a cobertura, valores e tudo mais. Ele cobre e vai ajudar demais para que você não entre em ciladas nas viagens. Olha só, pessoal, o sol tentando
se impor a essas nuvens. Mas tá muito bonito o mar aqui também, mesmo neste dia nublado, aqui em Porto Belo, Santa Catarina. E outra informação importante, pessoal. Algo que vocês precisam entender antes de começar um processo de mudança drástica na sua vida é ter muita coragem. Você tem que exercitar essa qualidade no ser humano, ter coragem para fazer essas mudanças. E bem como, olha só quantos pássaros lindos que tem aqui, ó, no meio dessas árvores. Que maravilha, hein? Eles ficam bem próximos da gente, ó. Então a coragem e tomar decisões são muito importantes, porque se você ficar arrumando desculpas por falta de coragem, por falta de ter esse poder de decisões, o que vai acontecer? Vai passar o tempo e a sua vontade, seu desejo de fazer as coisas vai passar também, junto com você. Isso é algo que acontece demais quando as pessoas elas começam a arranjar desculpas para não fazer coisas, mudanças. Elas preferem permanecer desse jeito. E aí nunca vai acontecer o que você sonha ou o que você gostaria. Também você precisa, como eu já havia comentado, ter uma boa adaptação às mudanças climáticas, porque às vezes você vai estar lá no Nordeste brasileiro, como eu estava, com uma temperatura de 30, 35 graus, e depois retornando para Santa Catarina numa temperatura de 10 a 15 graus, aqui no litoral, né? Porque se você estiver na serra, você pode pegar temperaturas abaixo de zero. E agora, daqui 15 dias, eu estarei em Santiago do Chile, um local muito frio, que fica nas cordilheiras dos Andes. Então você vai pegar temperaturas bem mais baixas do que aqui. E também se adaptar à cultura, à alimentação. Cada país tem um tipo de cultura, de comida. Por exemplo, a alimentação é bem diferente aqui no Brasil do que num país como a Tailândia, por exemplo. Além da cultura ser totalmente diferente, oriental. E esse choque você vai ter. Mas se você for uma pessoa adaptável, você consegue mudar rapidamente, você consegue se adaptar rapidamente. Olha só, pessoal, vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz no início desse ano, bem no início desse ano, quando o céu estava bem limpo, para vocês verem a diferença que é com sol e num dia nublado. Mas mesmo assim, ainda está muito bonito aqui. Uma outra coisa que você deve se preocupar na viagem, que eu até esqueci de falar, são os preços, né? Cada país tem uma diferença de preço. Eu até estava citando a questão da saúde, mas, por exemplo, alimentação, estadia. Alguns lugares você vai encontrar bons preços de aluguéis para ficar um mês, para ficar 10 dias, enfim, dependendo quanto você vai ficar. E a alimentação nos supermercados ou nos restaurantes, tudo isso influencia na hora que você está fazendo uma pesquisa. É bom sempre saber um pouquinho, ter uma noção um pouco antes de viajar, inclusive, para se preparar. Então, se você ganha uma média aí de 10 mil reais por mês e viaja tranquilamente com isso,
Vai ter lugares aí que você vai ter um custo aí de vida de 5, outros de 10, outros de 15. Então, tem que sempre pensar o seguinte: se você gastou 5 dos 10 que você ganha, pega esses 5 e deixa bem guardadinho, porque provavelmente em outro lugar onde você for, outro país, você vai gastar 15. Então, vai compensar. Sempre no fim compensa. Então, você nunca consegue guardar muita coisa, porque algum imprevisto sempre vai acontecer. E aqui chegamos no fim do deck. Aqui termina, né? Depois você pode fazer uma caminhada até o centrão de Porto Belo. Logo lá na frente já começa outro deck. A ideia é fazer com que esse deck aí futuramente ele chegue até lá próximo da Enseada Encantada, que é um lugar muito bonito aí para o pôr do sol. Mas isso vai levar provavelmente um bom tempo antes de acontecer, né? E agora vamos falar das partes boas, da parte das flores, que é você viajar pelo mundo. E a primeira, pessoal, são com certeza os lugares que vão ficar no teu coração como se fosse uma segunda cidade na tua vida. Alguns lugares que você passa, parece que você já viveu nela em algum momento da tua vida e que vai ser a tua casa. Vão ter lugares, pessoal, que você vai querer voltar mais de uma vez. E alguns mesmos, e outros você vai querer viver uma vida toda depois que você terminar a sua missão. E isso tem a ver com o clima que você vai gostar, um clima ameno, agradável. Tem a ver também com as pessoas, com as belezas naturais que você vai encontrar, com a paz, tranquilidade. São vários fatores. Então, quando você conhece uma ampla quantidade de lugares e pessoas, você começa também a ter uma noção do que você quer para a sua vida futuramente. Aonde você quer se aposentar, viver na velhice. Um outro lado positivo é a experiência de vida. Você vai adquirir tanta experiência, tanto conhecimento, que muitas vezes você vai se sentir, no início principalmente, na ignorância. Porque você vai entender que você não sabe absolutamente nada, que você achou que sabia alguma coisa. Você vai entender o quanto nós somos limitados e o quanto nós vamos passar por essa vida sem saber muita coisa. Essa é a realidade. É como aquela frase do filósofo grego Sócrates: só sei que nada sei. E a partir do momento que você começa a viver novas culturas, novas ideias, aprender novas línguas, você vai entender bem o que ele se referia quando falava essa frase. E realmente, para quem gosta, já estou dando uma dica, para quem gosta de tranquilidade, paz, pouquíssimo movimento, aqui é o lugar, hein? Aqui é o lugar. E aqui o legal, pessoal, é que determinados horários, dependendo do dia, você também consegue visualizar peixes e filmar eles pertinho aqui do Costão das Vieiras. E muitas pessoas vão me perguntar quanto precisa para viver assim. É muito relativo isso, pessoal. Tem pessoas que são casais, né? Pessoas que casam, tem pessoas que viajam solteiras, tem pessoas que viajam em família, tem pessoas que viajam em vans, alguns vão de avião, alguns de ônibus. É muito relativo. Mas o que eu posso falar é sobre mim. E para atender tudo que eu preciso no meu dia a dia, com a vida simples que eu tenho, obviamente, com o valor de R$10.000 mensais,
eu consigo fazer as viagens dos meus sonhos e viver as experiências que eu tanto gosto, sem passar perrengues e necessidades, pagando um seguro viagem, onde eu tenho a minha saúde assegurada. Nunca se esqueçam disso, façam seguro viagem. Vocês vão perceber que os valores nem são tão altos como vocês imaginam. É até mais barato, para falar bem a verdade, do que um plano de saúde. Então, se você tiver um planejamento financeiro, uma boa reserva, e ganhar um valor que seja considerável para você, que seja suficiente para você, é pegar a mochila e ir pro abraço. E buscar ser feliz, pessoal. Nessa vida, como eu falei, ela é muito curta, nós não vamos estar aí por muito tempo, é muito passageira, então viva da maneira que vocês mais acharem melhor, do jeito de vocês, sem ficar ouvindo a opinião dos outros, sem ficar se intimidando com a opinião dos outros, e seja feliz. Siga o seu caminho. Não olhe para trás para ficar sempre se justificando o porquê que você deixou de fazer aquilo, sendo que você poderia estar hoje sendo feliz. Ok, pessoal? E se vocês gostaram do vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no canal para que um dia eu possa monetizar este canal do YouTube também e virar mais uma fonte de renda para me ajudar a continuar fazendo essas viagens e mostrando para vocês os lugares mais belos que eu puder no Brasil ou no mundo. Então, um grande abraço a todos e até a próxima!